coisas, né? Além de ter um valor calórico elevado, é uma coisa muito industrializada. O pessoal faz vários testes na internet e deixar o lanche lá batata e fica um maior tempo lá e tal. Realmente você coloca o lanche do McDonald's na geladeira e fica bastante tempo lá, você come, continua bom, assim, parece que é bom. Mas assim, então aqui tem uma matéria anual da alimentação, 7 coisas que acontecem no corpo quando paramos de comer fast food, né? Então tem várias coisas que eles falaram aqui. Eu separei uma que é interessante de comentar aqui, que é o Éder que gosta de falar disso. Se você parar de comer fast food, você terá menos risco de morrer do coração. Aí tem uma aqui, ó. Há inúmeros estudos ligando o consumo de fast food com problemas cardíacos. Um deles, da Universidade de Newcastle da Austrália, mostrou que as áreas com maior concentração de restaurantes desse tipo de alimento têm uma alta taxa de ataques cardíacos, indicando que o fácil acesso a essa alimentação pode aumentar o risco que para esse tipo de evento. Cara, eu sempre falo que o ataque cardíaco, né, as doenças aí circulatórias, não é a causa do problema, é o efeito. Muita gente, às vezes a gente ouve falar, tal fulano morreu de ataque cardíaco, que é o, né, se eu falar. Mas o problema o que levou a pessoa a isso, a causa, muitas vezes é ignorada. A gente sempre, você pode ver sempre, a raiz do problema. A raiz do problema. A gente nunca ouve falar. Fala, pô, o cara, né, tava bom tal e morreu do coração, mas o que ele tinha, né? E a gente sabe que a fast food, que é o gostosão, né, que é o que a gente gosta, né? O que tem ali, que é tão prejudicial? A gordura, né? E a gordura saturada, que é uma gordura ruim, né, pro nosso organismo. E além dessa gordura, o excesso de carboidrato, e carboidrato ruim também, que é o carboidrato simples. E também o sódio também. O sódio, cara, bem lembrado, Cris. O sódio também. Você vê que, até falo, né, junta fome com a vontade de comer, né? Porque assim, você tem um problema e uma coisa vai desencadeando a outra. A pessoa começa a se alimentar em excesso desses tipos de alimentos hipercalóricos, né? E aí começa a juntar, a gente sabe que o tamanho da circunferência do abdômen tem uma extrema correlação com problemas, né? Com problemas da saúde, e principalmente problemas metabólicos, problemas relacionados ao quê? A ataque cardíaco, a trombose também, diabetes. Por que acontece? A trombose é o que, Cadu? O que é a trombose? Você vai ingerindo em excesso a gordura e chega um momento, a pessoa tem tanta gordura na região do abdômen, braço, perna, que o organismo fala assim, ó, aqui não cabe mais. Não cabe mais. Precisa estocar em algum lugar. E aí ela também já não vai ficar um excesso também de gordura, né, desses lipídios, o quê? Na corrente sanguínea. Saca? E aí esse excesso, ele vai se acumulando aonde? O organismo fala assim, ó, se aqui não tem aonde depositar, e o organismo não dispensa energia, ele não joga fora, ele guarda, então ele vai guardar onde? Ele vai guardar em artéria, vai guardar em veia, vai guardar no coração, vai guardar no fígado. Então aí você começa a gerar, aí que começa a aparecer essas doenças. Procura na internet, que é super fácil, o pessoal que está ouvindo a gente, uma imagem, coração doente, coração saudável e coração doente, e sempre vai achar facinho um do lado do outro. O coração, quando ele não está saudável, ele é todo amarelo em volta, aquela gordurona mesmo. Por quê? Quando a pessoa chega nesse estágio, é porque ali no outros locais que é o correto, onde o organismo armazenar a gordura, já não está mais, o organismo já não comporta mais. Então começa a colocar outros locais. Aí essa gordura que começa a ser armazenada na corrente sanguínea, ela vai se prendendo nas paredes das artérias, e além de ela diminui o fluxo sanguíneo. Porque imagina você, é a mesma coisa que você tomar um milkshake com um canudinho de tomar guaraná. Você vê que você vai tomar um milkshake, não é aquele canudo grossão,
Por quê? Porque o milkshake é grosso, aí você puxa, vem. Aí você já vai com o mais fininho, você tem aquela dificuldade, né, pra puxar. Então, quando a sua artéria já está muito... tá cheio ali de lipídio ali, gordura, ela vai ficando mais estreito o espaço. Sem falar, Éder, que às vezes a pessoa, além de ter esse problema, também tem diabetes, que aí o sangue fica mais grosso ainda pelo excesso de açúcar circulante. Exatamente. Aí é caixão, Mas cara, se essa não cuidar... Essa questão da trombose, ela não... Ela, assim, não é mais... eu vou falar pra você... Essa doença não gera mais em alcoólicos e tabagistas? Então, ela é multifatorial, né? É uma doença metabólica. Então, maus cuidados, né? A pessoa que não tem uma vida ativa, né? Ela já está propensa ali a desenvolver. Então, vários fatores são vários fatores. A trombose. Exatamente. E a gordura é uma delas. Nossa, grandemente. Normalmente Porque daí a trombose, o que é? Ela vai formando essas placas de gordura nas artérias e aí ela escapa o trombo. Ele sai aquele pedaço, né, de coágulo que está de gordura com célula da sanguínea e vira como se fosse uma bolinha mesmo. E ela vai circular pela corrente sanguínea e aí quando ela chega numa artéria que é mais fina, por exemplo, a do coração, do cérebro, que é o AVC, né? O AVC nada mais é que também um trombo. Então ele vai sair, enquanto ele está passando por artérias, tem artéria de calibre, né? Ele passa, mas quando ele chega em artéria que é mais fininha, que não passa, ele entope ali. E não chega. Aí o que vai acontecer? O coração, ele se auto-irriga, né? Ele tem as artérias que ficam em volta dele, que é para levar nutriente para ele funcionar. Essas artérias mais fininhas. Então, quando um trombo chega ali e entope uma artéria dessa, não vai chegar nutriente, não vai chegar oxigênio. Por quê? Para o próprio coração funcionar. Que aí é onde ele infarta. O coração para de funcionar. Às vezes ainda, vamos dizer, por sorte, ele pega numa porção do coração e às vezes tem aqueles infartos que não são fulminantes. Ele faz o quê? Ele necrosa só uma parte do coração, só uma pequena parcela. Que aí a pessoa ainda ela tem esse infarto, ela tem essa crise, né? Ela necrosa uma parte ali do miocárdio, mas o quê? Todo o resto do miocárdio continua funcionando. Então a pessoa tem a vida, vamos dizer assim, normal. Inclusive ela precisa, né? Depois ela não ter um novo evento, procurar o quê? O médico, tomar medicamentos e praticar atividade física. Que já devia ter feito antes, né? Que é o processo preventivo. Quando não vai na prevenção, tem que ir de correção, né? O que acontece, por exemplo, a pessoa, né, tem esse excesso de gordura circulante, né? Tem essas artérias cheias de gordura. Tem diabetes, que daí tem o excesso de açúcar também na corrente sanguínea, que vai deixando o sangue mais grosso ainda, né? E se a pessoa fuma, existe uma vasoconstrição. A artéria vai ficando com calibre menor. E tudo isso uma bola aí pra pessoa. Vocês não vê que a gente fala, né, que no frio é meio perigoso pra pessoa ter infarto. Já ouviu isso daí? Por que fala que no frio é um pouco perigoso? Porque a pessoa já tá com principalmente a pessoa que já tem essa condição, né, de ter a artéria já tá com calibre menor por causa do excesso de gordura que tá ali. Aí entra o frio, o que é? O Cris falou que vasoconstrição. Ô Cris, a gente combinou que não pode falar nome difícil aqui. É um estreitamento, hein, da artéria. Então ela fica mais fina no frio, porque a gente sabe que o calor dilata e o frio contrai. Então quando chega no frio, ela se contrai mais ainda. Então imagina, ela já não tem espaço, ela se contrai mais ainda, né? Entendi. E isso também tem uma relação com o que você estava falando do sódio. Olha o fast food aí. O fast food tem muito sódio. O que o sódio faz? Ele faz a gente reter líquido. Então ele faz seu sangue ficar muito, vamos dizer assim, carregado, né? Então o influxo de sangue passando por dentro da artéria, ele tem uma certa dificuldade para circular. Isso faz o quê? Também aumentar a pressão. E aumento de pressão. É um monte de fator que vai juntando. E aí, ou seja, a pessoa infartou, teve muita coisa que aconteceu que a pessoa às vezes não percebeu ou até percebeu, foi deixando. Então não dá pra falar o que aconteceu exatamente, mas que sempre vai... Então a quantidade de sódio tá mais em... Relacionado com a pressão. Mais em alimentos assim industrializados, tipo
coisa. Sim. Alimento industrializado. Por exemplo, o Sei que a lá. gente sempre fala, por exemplo, essa sopa, o miojo, essas coisas aí, Meu essas Deus, macarrão faz instantâneo. anos que eu não como. Dá uma olhada pra você ver, é bastante pra caramba, é um absurdo.